Olá, vamos à nossa aula de número 7. Bem, agora nós temos a questão de aplicação das EDOs lineares. E como aplicação, nós vamos ver a questão do lançamento vertical, tanto para cima como para baixo. Considere que um corpo de massa M foi lançado verticalmente para cima, de onde? De uma altura S0 em relação ao solo. Precisamos saber quais são as forças que nós vamos considerar nesse lançamento vertical. Nós vamos considerar a ação de apenas duas forças, a força peso e a força de resistência do ar. Então, estou colocando aí um desenho para a gente entender exatamente o que eu estou falando. Aí nós temos esse corpo aí, representado de amarelo, de massa M. Ele está sendo lançado para cima e nós temos a atuação da força peso apontando para baixo e a força de resistência do ar também apontando para baixo, porque a força de resistência do ar sempre se opõe ao movimento do corpo. Precisamos fazer outras considerações sobre essa força de resistência do ar. Nós vamos adotar aqui que essa força de resistência do ar sempre será proporcional ao módulo da velocidade do corpo. Geralmente, na prática, se usa proporcional ao módulo da velocidade ou proporcional ao quadrado da velocidade. Nós vamos trabalhar com proporcional ao módulo da velocidade. A força e resistência do ar, então, é dada por uma constante K vezes o módulo da velocidade do corpo, onde essa constante é chamada constante de proporcionalidade. Uma outra coisa, nós vamos considerar o nosso referencial também sendo sempre o solo, mas o sentido do movimento nós vamos fixar como sendo para cima, independente do lançamento vertical ser para cima ou para baixo, o nosso sentido do movimento será para cima, coincidindo com o padrão para o eixo Y, que é na vertical e sentido de baixo para cima. Assim sendo, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a força resultante sobre o corpo, no sentido do movimento, é igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante do corpo? Vamos voltar lá no desenho para a gente chegar? Se só tem essas duas forças atuando, então, quem será a força resultante? P mais força de resistência do ar? Não. Por quê? Porque tanto P como a força de resistência do ar estão no sentido de cima para baixo. E a lei de Newton fala que é no sentido do movimento. O sentido é para cima. Então, a força peso deve ser considerada como sendo menos P e a força de resistência do ar como considerada menos F resistência do ar. Assim sendo, eu tenho que a minha força resultante é dada por menos força de resistência do ar, menos peso, para poderem ficar ambas no sentido do movimento. E isso então vai ser igual a massa vezes a aceleração. A força de resistência do ar, K vezes módulo da velocidade, a força peso igual a massa vezes aceleração da gravidade, e massa vezes aceleração é a derivada da velocidade. O que nós vamos fazer aí? Vamos ver um pequeno detalhe que, na verdade, não é pequeno, o que vai fazer a grande diferença é o seguinte: se o corpo está subindo, isso quer dizer que ele está no sentido do movimento. À medida que o tempo passa, a posição dele vai aumentando. Isso quer dizer que a sua velocidade é positiva. Bom, se a velocidade é positiva, o módulo da velocidade será igual a ela mesma. Então, lá onde tem K
vezes módulo de V, eu vou simplesmente usar K vezes V. Aí a nossa equação fica, então, menos KV de T menos MG igual a MV' de T. Vou isolar o V' de T. Então, como é que eu isolo? Veja que ele está multiplicado por M, é só dividir os dois lados da equação por M. Fazendo isso, eu tenho que V' de T é menos K sobre M vezes V de T menos G. Arrumando mais um pouquinho, eu tenho que V', passando o termo menos K sobre MV para o membro esquerdo, eu fico que V' mais K sobre MV igual a MG. Veja que aí eu omiti a variável T, porque é de praxe a gente usar nas equações sem a indicação dessa variável. Bom, então eu tenho que V' mais uma constante K sobre M, V igual a uma constante menos G. Isso é um EDO linear. A incógnita daí, no caso, é a velocidade. Então, você parte sempre dessa EDO para achar a equação da velocidade. Exercícios. Exercício número 1. Corpo, vou considerar um corpo de massa de 20 kg, vou lançá-lo verticalmente para cima a partir de uma altura de 60 metros, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. O módulo da força de resistência do ar será 4 vezes o módulo da velocidade e vamos usar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Temos 3 perguntas neste exercício. Ele quer que a gente encontre a equação da velocidade. 2. Esboçar o gráfico da velocidade em relação ao tempo. 3. Encontrar a equação horária da posição do corpo. Então, começando. Vamos substituir, então, os dados da minha questão. O K é 4. A massa do corpo é 20 e o valor da aceleração da gravidade é 10. Simplificando 4 com 20, eu tenho 1/5 e posso então agora identificar o meu P de T e o meu Q de T. Por que de T? Porque a incógnita é uma função do tempo. Por isso que a minha P e a minha Q ficam em função do tempo. Quem é o P de T? O valor que está multiplicando V, que é 1/5. E quem é o Q de T? O valor que está isolado lá no segundo membro, que é menos 10. Bom, como é que a gente faz a EDO linear? Vamos para o fator integrante, μ de T, que é elevado ao integral do P, uma integral simples, integral de 1/5, é 1/5 de T mais uma constante. No fator integrante a gente pega o C mais fácil, que é o C igual a 0, e aí a gente tem que o nosso μ de T é elevado a T sobre 5. A seguir a gente calcula a integral de μ vezes Q. Ora, o μ deu essa exponencial, o Q é menos 10. A gente é remetido então para uma integral bem simples, né? Essa integral aí, o menos 10 fica parado. A integral do exponencial aí é a própria exponencial dividido por 1/5. Dividir por 1/5, na verdade, é multiplicar por 5. E o resultado dessa integral é menos 50, é elevado a T sobre 5, mais C. Se eu tenho μ e tenho uma integral de μ vezes Q, eu sei que a minha solução da EDO, de forma explícita, que é o V de T, é 1 sobre μ vezes o resultado da integral de μ vezes Q. Multiplicando aí, na primeira parcela a gente elimina a exponencial, fica só com menos 50, e a segunda parcela passa a ser C sobre essa exponencial. Eu posso passar essa exponencial para cima com o sinal do expoente trocado, e a minha equação da velocidade é menos 50 mais C vezes E elevado a menos T sobre 5. Precisamos descobrir quem é C. Por quê?
porque é um problema prático. A gente sempre tem que resolver o PVI, que não é só resolver DO. Eu preciso da condição inicial para identificar quem é o C. No caso aí, como é a equação da velocidade, eu preciso saber qual foi a velocidade inicial do meu problema. E o meu problema disse que a velocidade inicial é 20. Então eu vou pegar essa equação aí em cima e dizer que quando t é 0, o v é 20. Substituindo então, membro esquerdo. Quando t é 0, vai ficar v de 0, que é 20. No membro direito, quando t é 0, a primeira parcela é menos 50. A segunda parcela fica e elevado a 0, que é 1, vezes c. De onde eu concluo que o valor de c é 70. Aí, a nossa função v de t, a nossa equação horária da velocidade, está encontrada. Menos 50 mais 70 é elevado a menos t sobre 5. Muito bem, a questão também pede para a gente construir o gráfico dessa função v de t. Como é que a gente constrói o gráfico? O gráfico da função exponencial elevado a menos t sobre 5 vezes 70, segunda parcela, é uma exponencial decrescente, ok? Porque o expoente vai ser sempre negativo. É uma exponencial decrescente. E como t igual a 0, o valor é 70, é uma exponencial iniciando no 70. Veja que ela tem uma assíntota horizontal no 0. Porém, como está somado com menos 50, esse gráfico desce 50 unidades. Assim sendo, o gráfico a gente apresenta assim. Se não tivesse o menos 50, a velocidade começaria lá em cima no 70 e a exponencial seria uma exponencial decrescente, a assíntota seria no 0. Mas tudo isso desce 50 unidades por causa do menos 50 aí. Vamos interpretar o gráfico dessa exponencial. O gráfico está me dizendo o seguinte: olha, quando t é 0, a velocidade é 20. E essa velocidade vai descendo, vai diminuindo. Por que essa velocidade vai diminuindo? Porque à medida que o corpo está subindo, lembre-se que a força-peso está querendo que ele desça e a força de resistência do ar também está querendo que ele desça. Todo mundo está dizendo, não suba, desça. Então a velocidade tende a diminuir até o momento que ele atinge a altura máxima e a velocidade é 0. A partir daí ele vai começar a descer e a velocidade vai ficar negativa, porque ele vai andar no sentido oposto ao movimento. E essa velocidade vai diminuindo, tendendo a estabilizar em menos 50. É claro que como exponencial não vai dar menos 50, tá bom? Mas vai tender ao menos 50. Também a questão pede para a gente achar a equação horária da posição. A posição a gente vai chamar de S de t, e a posição nada mais é do que uma primitiva da velocidade, já que a velocidade é a derivada da posição. Então, a partir da velocidade, se eu quero achar a posição, eu faço a integral da velocidade. Então, a posição vai ser a integral de menos 50 mais 70 vezes essa exponencial. Integral do menos 50 vai dar menos 50t. Quando eu for integrar a exponencial, mais uma vez, 70 fica parado. A exponencial fica ela sobre menos 1/5, que na verdade é multiplicar por menos 5. Por isso que dá menos 350, a própria exponencial mais c. Novamente, por ser um problema prático, é um PVI, então eu preciso encontrar essa constante c aí. A questão me dá alguma informação sobre a posição inicial do corpo? Sim, a questão me diz que inicialmente o corpo estava numa altura de 60 metros. Então S de 0 é 60. S de 0 como sendo 60, eu venho e substituo aí nesta equação horária. Quando t é 0, o S é 60.
Então, o membro esquerdo vai dar 60, enquanto o membro direito vai dar... A primeira parcela é 0, a segunda parcela é menos 350 e a terceira parcela é o próprio C, de onde eu concluo que C é 410 e, portanto, S de T é menos 50T, menos 350 exponencial, mais 410. Portanto, o exercício 1 chegou ao final. O exercício 2 diz o seguinte: olha, não mexa no sentido do movimento. Vamos continuar considerando o movimento para cima. Mas, se o corpo, ao invés de ser lançado para cima, for lançado para baixo, como é que vai ficar a equação diferencial? Muda o quê? Estou colocando aí o desenho. No caso aí das nossas forças, a força peso continua apontando para baixo, enquanto a força de resistência do ar está para cima. Se eu for olhar a força resultante neste caso, eu tenho o seguinte: no sentido do movimento, eu tenho alguém a meu favor, que é a força de resistência do ar, enquanto a força peso está no sentido contrário. Então, a força resultante agora será força de resistência do ar menos a força peso. Então, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, eu tenho que a força resultante, a força de resistência do ar menos o peso. Uso o fato da força de resistência do ar ser a constante de proporcionalidade K vezes o módulo da velocidade. Uso o fato da força peso ser mg e o fato da aceleração ser a derivada da velocidade. Vem a minha consideração do momento. Qual é a consideração? Que já que o corpo está descendo, porque o lançamento é para baixo, ele está diminuindo a posição à medida que o tempo passa. Isso quer dizer que a minha velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, o módulo da velocidade é menos a velocidade. Não é assim? O módulo de um número é o próprio número se o número é positivo. O módulo de um número é menos um número se ele é negativo. Então, nesse caso, a força de resistência do ar, ela pode ser escrita como sendo menos K vezes V de T, já que a velocidade é negativa. Bom, então, na equação, nós temos menos Kv de T menos mg igual a mv' de T. Isolando o v' de T, passando tudo para o membro esquerdo, eu chego na mesma EDO do lançamento vertical para cima. Como é que é, professor? Sim, chegamos na mesma EDO. A equação diferencial do lançamento vertical para baixo é a mesma do lançamento vertical para cima. E deveria ser mesmo. Por quê, gente? Porque quando você lança um corpo para cima, depois que ele atingir a altura máxima, ele vai começar a descer. Então, eu posso imaginar que o lançamento para baixo, ele é um momento especial do lançamento para cima. E eu não preciso mudar o sentido do movimento, eu não preciso mudar referencial, não preciso mudar nada. É a mesma equação, só que é um momento diferente, né? O momento que ele resolveu descer. Exercício 3. Então, vamos a um exercício prático de um lançamento vertical para baixo. Eu peguei o mesmo exercício do lançamento vertical para cima, usei os mesmos dados, ou seja, a massa é a mesma, a altura inicial é a mesma, a força de resistência do ar é a mesma, e a velocidade inicial é a mesma. Só que o detalhe, como ele está sendo lançado para baixo, a velocidade inicial é menos 20. Não quer dizer que nos exercícios as pessoas vão escrever, olha, com velocidade inicial de menos 20, como eu escrevi nesse aqui. Estou chamando a atenção para isso, tá bom?
As pessoas podem escrever nos exercícios com velocidade inicial 20 metros por segundo, mas na hora de você usar essa informação, você tem que saber que ele está dando uma velocidade, mas ela tem que ser negativa. As perguntas para esse exercício 3 são: encontre a velocidade, a equação horária da posição e a velocidade limite do corpo. A equação é a mesma. Se a equação é a mesma, a solução é a mesma, porque os dados são iguais. Os mesmos dados, mesma equação, mesma solução. Portanto, a solução que nós obtemos foi essa: menos 50 mais c elevado a menos t sobre 5. Que muda em relação ao lançamento vertical é agora, é o que a gente vai fazer a partir de agora, que é encontrar essa constante Czinha aí. No lançamento vertical para cima, a velocidade inicial foi 20. No lançamento vertical para baixo, ela tem que ser negativa. Então, a gente vai usar menos 20. Então, substituindo aí em cima, quando t for 0, a velocidade é menos 20. Então, o membro direito fica menos 50 mais c. Então, o valor de c agora é 30. No outro deu 70, né? Então, a equação da velocidade passa a ser menos 50 mais 30 elevado a menos t sobre 5. Vamos encontrar agora a equação da posição. Basta integrar essa velocidade que está aí. Então, vai dar menos 50t. Eu já sei que a integral, onde tem exponencial, vai manter exponencial e vai multiplicar por menos 5. Então, vai dar menos 150 essa exponencial, mais czinho. A posição inicial é a mesma do problema anterior, que é 60. Substituindo essa informação acima, quando t é 0, a posição é 60. Então, eu vou ter que 60 é igual a menos 150 mais c, de onde eu tenho que ser 210. E a equação horária da posição está aí encontrada, tá bom? A questão está pedindo mais uma coisa. O que? A velocidade limite do corpo. O que é a velocidade limite do corpo? Então, eu tenho aí a equação da velocidade. A velocidade limite, por definição, é um módulo do limite da velocidade quando o tempo tende a infinito. Tá? Então, o tempo vai passando. Se esse tempo tender ao infinito, a velocidade vai tender a quanto? No caso aí, vai dar um valor negativo e a velocidade limite é definida como um módulo desse valor. Portanto, eu calculo o limite da velocidade. E quando eu olho aí esse limite para eu calcular, a parte da exponencial, o t vai para mais infinito. Como ele está multiplicado por menos 1/5, que é negativo, ele vai para menos infinito. Portanto, eu sei que uma exponencial crescente, quando a variável expoente vai para menos infinito, ela tende para 0. Né? Se ela tende para 0, essa parcela aí tende para 0. E enquanto a outra parcela é uma constante, o limite da constante é a própria constante. E o valor da constante é menos 50, como tem um módulo aí, eu chego que a velocidade limite é de 50 metros por segundo. Então, está resolvido aí o exercício de número 3. Passemos agora para a segunda parte da aula de hoje, que é o início de uma nova etapa com vocês, que são as EDOs lineares de segunda ordem. Até então, você só trabalhou com EDOs de primeira ordem. De segunda ordem, nós vamos trabalhar especificamente com as lineares. Uma EDO linear de segunda ordem com incógnita y de x é uma EDO que tem a seguinte cara: y duas linhas mais uma função a de x vezes y' mais uma função b de x vezes y igual a uma função q. Lembre-se que quando a EDO era de primeira ordem, né,
você tinha y', depois um p de x vezes y igual a Q. Na de segunda ordem, você tem y', y' e y duas linhas no primeiro membro, e no segundo membro não tem y. Tá bom? Note que o coeficiente aí de y duas linhas está sendo 1. Então, o formato padrão que eu estou te dando é 1. Não quer dizer que em todas as equações, na frente do y duas linhas, vai estar 1. Quando não tiver, você divide a equação toda por esse valor, que vai ficar desse jeito aí. O a pode ser 0? Pode. O b pode ser 0? Pode. O q pode ser 0? Pode. Algumas considerações aí. A função q de x, se ela for uma função nula, a gente diz que a EDO linear ela é homogênea. Se ela não for nula, a gente diz que ela é não homogênea. Não tem nada a ver com aquele nome homogênea das equações de primeira ordem. Bom, homogênea, redutiva homogênea, não. Homogênea da linear tem a ver com que ser nulo ou não nulo. Outra consideração que eu vou fazer aí é sobre as funções A e B. Se elas forem funções constantes, a gente diz que é uma EDO com coeficientes constantes. Se pelo menos uma delas não for uma função constante, a gente diz que é uma EDO com coeficientes variáveis. Vamos ver isso, alguns exemplos para a gente identificar. 4 exemplos. Exemplo A. Essa EDO aí que eu estou te dando, linear de segunda ordem, ela é homogênea ou não homogênea? Aí eu olho o quê? Que você é a função nula? Aí o que diz? Sim, eu sou. Então é uma EDO homogênea. Ela é de coeficientes constantes ou de coeficientes variáveis. Como eu vejo na frente do y e do y' só constante, ela é uma EDO de coeficientes constantes. Então eu falo que ela é uma EDO homogênea com coeficientes constantes. B. Y duas linhas menos y igual a e elevado a 3x. Quem é o Q? O Q é o e elevado a 3x. É a função nula? Não. Então ela não é homogênea. E em relação aos coeficientes? Os coeficientes lá no membro esquerdo são todos constantes? Sim. Portanto, trata-se de uma EDO não homogênea com coeficientes constantes. Exemplo C. Quem é o que aí? Seno de 6x mais 6 sobre x. Não é a função nula, então ela não é uma EDO homogênea. Já os coeficientes lá do membro esquerdo, eu vejo que o coeficiente de y é uma constante, 5. Mas o coeficiente de y' não é uma constante, é menos 4x. Então, se pelo menos um dos coeficientes não é constante, a gente diz que ela é uma EDO com coeficientes variáveis. No caso aí, ela é uma EDO não homogênea com coeficientes variáveis. E esse último exemplo é assim: menos uma constante positiva k vezes x igual a uma constante positiva m vezes x duas linhas. Esse tipo de equação, esse x aí é incógnita, x, não y, mas x, ela é uma função do tempo. Então, isso aí é um exemplo de um modelo prático, porque esse x aí, como função do tempo, pode representar a posição de um corpo. Então, a primeira derivada de x é a velocidade, a segunda derivada de x é a aceleração. Então, esse mx dois pontos representa massa vezes aceleração. Enquanto o membro esquerdo, o x sendo posição, é menos k vezes a posição. Isso é típico de uma força bastante conhecida por vocês no ensino médio, que é a força elástica, dada por menos uma constante de elasticidade k vezes a posição. Então, isso aí é um exemplo clássico de um modelo de oscilador de massa-mola.
Não sei se quando chegar lá alguém vai dar um exemplo prático sobre isso, mas está aí um modelo de equação do tipo força elástica igual a massa vezes aceleração. Arrumando esta EDO aí, nós temos, dividindo os dois lados por m, x 2 pontos, passando também o kx para o mesmo lado do x 2 pontos, mais k sobre m, x igual a zero. Trata-se de uma EDO homogênea, porque o Q de t é uma função nula, e os coeficientes lá do membro esquerdo são todos constantes. Então, EDO homogênea com coeficientes constantes. Teorema de existência e unicidade para as EDOs lineares de segunda ordem. O que fala o teorema de existência e unicidade? Ele vai falar exatamente se existe ou não solução de algo e fala se é única. Como enunciar o teorema de existência e unicidade para as nossas EDOs lineares de segunda ordem? A gente tem o seguinte: se as minhas funções a de x, b de x e q de x forem contínuas, onde, num determinado intervalo aberto e dentro desse intervalo eu tiver um ponto x0, então x0 é ponto de um intervalo aberto, que nesse intervalo aberto essas três funções são contínuas. Além disso, me dê dois números quaisquer, y0 e y1. Então y0 e y1 basta sejam números reais. O que o teorema de existência e unicidade fala é o seguinte: se você considerar o PVI, problema de valor inicial, dada por uma EDO linear de segunda ordem, y duas linhas, mais AY', mais BY igual a Q, e duas condições iniciais. Primeira condição inicial: o valor do y no ponto x0 tem que dar um valor y0, e o valor do y' neste mesmo ponto tem que dar um valor y1. Preste atenção, para ser considerado um problema de valor inicial, agora para EDOs de segunda ordem, você precisa trabalhar com duas condições iniciais, uma com a incógnita y, uma com a derivada dela e em cima do mesmo ponto. Essa é a exigência. Uma para a incógnita, uma para a derivada e em cima do mesmo ponto. O valor que tem que dar pode ser qualquer um. Bom, nessas condições, este problema de valor inicial, ele tem solução e ela é única. Chamo a atenção que, se você não usar o mesmo ponto x0 para y e y', o seu problema não será mais chamado de problema de valor inicial, e sim problema de valor de contorno. Da mesma forma, se você não usar y e y', usar y e y em pontos diferentes, ou usar y' e y' em pontos diferentes, ele também não será chamado de PVI, e sim de problema de valor de contorno. Só pode ser PVI aqui se for y e y' no mesmo ponto. Não vamos demonstrar, tá? Vamos apenas citar, enunciar o teorema de existência e unicidade e vamos fazer alguns exercícios aí. Primeiro exercício, letra A. Verifique que a função y de x igual a uma constante C1 elevada a x mais uma constante C2 elevada a 3x, ela é solução desta EDO linear. Y duas linhas, menos 4y' mais 3y igual a zero. Quando você fazia EDOs lineares de primeira ordem, aliás, para todas as EDOs de primeira ordem, sempre na solução aparecia uma constante. Agora, para as EDOs lineares de segunda ordem, as soluções vão aparecer duas constantes. Então, é de praxe a gente usar constante 1, C1, constante 2, C2, tá bom? Então, quero saber se essa função aí, ela resolve ou não a minha EDO.
o conceito de ser solução da EDO é o mesmo, não mudou. Para ser solução dessa EDO, se eu substituir a incógnita y pelo y de x, essa igualdade tem que ser verificada. Então eu tenho que saber o seguinte: y de x, quem é sua derivada primeira, quem é sua derivada segunda. Então eu pego a minha função y que está em cima e calculo a primeira derivada dela. Derivada de C1 é elevada a x. A derivada do elevado a x é o próprio, então fica o próprio termo. Já quando eu calculo a derivada de C2 é elevada a 3x, a derivada de elevada a 3x é a própria exponencial vezes 3. Então, aparece aí 3C2 é elevada a 3x. Se eu for calcular a derivada segunda, eu pego essa derivada primeira e derivo. Quem é a derivada de C1 é elevada a x? O próprio. Quem é a derivada de 3C2 é elevada a 3x. Quando eu derivar o elevado a 3x, dá ele mesmo, vezes 3, por isso que dá um 9C2 aí. Bom, se eu tenho y e y duas linhas, eu vou agora verificar se ela é solução desta EDO. Como? Calculo o y duas linhas de x menos 4y linhas de x mais 3 vezes o y de x. Então, substituindo. O C1 é mais o 9C2 elevado a 3x é o y duas linhas. Pego o y' e multiplico por menos 4. Aí vai aparecer menos 4C1 é x, menos 12C2 elevado a 3x. E pego o y de x e multiplico por 3. O C1 elevado a x, com menos 4C1 elevado a x dá menos 3C1 elevado a x, com mais 3C1 elevado a x desaparece. Já o 9C2 elevado a 3x, com menos 12C2 elevado a 3x, com o mais 3C2 elevado a 3x também desaparece. E essa soma então dá zero, quer dizer então que y de x é uma solução desta EDO. Agora, na letra B, eu estou pegando a mesma EDO, tá bom? Eu quero que você encontre a solução deste PVI. O PVI é dada por uma EDO linear. Veja que o a de x é uma função constante menos 4, o b de x é uma função constante igual a 3 e o q de x é a função constante 0. Todas são funções contínuas na reta inteira. A condição inicial, as condições iniciais estão em cima do ponto x0 igual a 0. Então, as condições são que y de 0 dá 9 e y' de 0 é 17. Como é que eu faço? Eu já encontrei uma solução desta EDO, que foi C1 elevado a x mais C2 elevado a 3x. Isso veio da letra A. Eu quero saber qual dessas soluções da EDO satisfaz as duas condições iniciais dadas, que é y de 0 igual a 9 e y' de 0 igual a 17. Eu, esperto, já coloco o y' aí também na minha frente para usar as condições iniciais. Então, primeira condição inicial, quando x é 0, o valor de y é 9. Então, eu substituo no y, então o valor do y é 9. Substituindo x igual a 0 no membro direito, eu tenho que C1 é elevado a 0 é C1 e C2 é elevado a 0 é C2. Já substituindo a segunda condição, y' de 0 igual a 17, na y' igual a C1 é x, 3C2 é 3x, eu vou ficar o seguinte: 17 é igual a C1 mais 3C2. Bom, porque quando x é 0, as exponenciais viram todas 1. Tenho esse sisteminha aí para resolver, para achar C1 e C2. Ora, fazendo a equação de baixo menos a de cima, eu fico 17 menos 9 é 8, e do membro direito, 2C2. Se 2C2 é 8, o C2 é 4, e obviamente então o C1 é 5. Assim sendo, a solução do PVI é 5e elevado a x mais 4e elevado a 3x. Note o seguinte: quando você resolveu a EDO, você tem uma infinidade de soluções, porque C1 pode ser qualquer número, C2 pode ser qualquer número, mas para
ser solução deste PVI, o C1 obrigatoriamente tem que dar 5 e o C2 obrigatoriamente tem que dar 4. Portanto, só existe essa solução aí apresentada no slide, que é solução do PVI. Se A e B são funções contínuas definidas no intervalo aberto I contendo x0, qual é a solução do PVI? Que PVI? O PVI é uma EDO linear homogênea, então preste atenção, ele é homogênea porque o Q de x é igual a 0. E note que os coeficientes são as funções A de x e B de x. As duas são funções contínuas do intervalo I e, obviamente, o Q de x também é, porque o Q de x é uma função constante, então ela é contínua em qualquer lugar da reta. Então, A de x, B de x e Q de x, todas são funções contínuas no intervalo I contendo x0. E as duas condições iniciais, tanto o y como o y' em cima do x0, estão dadas aí. Só que tem um detalhe, neste exercício, os dois valores estão dando 0. Então, eu preciso saber o seguinte, existe alguma solução deste EDO e existe alguma solução do PVI, e se existir ela é única? Vamos ver. As condições do teorema de existência e unicidade já estão satisfeitas? Quais são elas? A x, b de x e q de x serem contínuos no intervalo aberto I, o x0 está dentro de I, e as duas condições estão em cima do mesmo ponto, sendo uma para a incógnita e uma para a derivada. Aí você diz, sim. Então, o teorema de existência e unicidade garante que tem uma solução esse PVI? Sim. E quantas? Apenas uma. Como encontrar? Começando então. A função y igual a x, y de x igual a 0, ela é solução desta EDO aí, linear de segunda ordem homogênea. Por quê? Porque quando você pega esse y e deriva a primeira vez, dá 0. Quando deriva a segunda vez, é 0. E como você substitui isso lá na igualdade, na equação, a igualdade se verifica. Ah, peraí, professor, você está me dizendo que toda equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, y de x igual a 0 é uma solução dela? Sim. No caso da homogênea, y igual a 0 sempre é solução. Então, eu tenho solução da EDO? Tenho. Esta solução y de x igual a 0, no ponto x0 o valor é 0? Sim, ela já é nula mesmo. E a derivada dela no ponto x0 também dá 0? Sim, então ela satisfaz as duas condições iniciais. Se ela é solução da EDO e satisfaz as duas condições iniciais, ela é solução do PVI. E pelo teorema de existência e unicidade, como só tem uma solução, é esta a solução do PVI. Bom, então, no exercício 2, quando ele pergunta qual é a solução do PVI, embora eu não conheça os valores numéricos de A de x e B de x, em todas as EDOs lineares homogêneas, se você pegar as condições iniciais e os valores forem sempre todos eles iguais a 0, sempre a resposta será a solução nula. E o último exercício diz o seguinte: os problemas abaixo são chamados de problema de valores de contorno e a abreviatura é PVC. Verifique em cada caso o que se pede. Caso A: y de x igual a seno de x e y de x igual a 2 seno de x são soluções deste PVC. Por que é um PVC? Porque tem uma EDO aí linear de segunda ordem, no caso dado, ela é homogênea com coeficientes constantes, mas as duas condições aí embaixo, na verdade, as duas estão em cima do y e ainda estão em pontos diferentes. Então, não são condições iniciais, e sim condições de contorno, tá bom? Então, isso aí é um problema de valor de contorno. Mas a primeira coisa é, seno de x e 2 seno de x são soluções desse problema? Como é que eu vou saber? Para saber se são soluções desse problema, essas funções têm que ser soluções da EDO e ainda satisfazer as condições de contorno que estão aí apresentadas.
y' de x vai dar o quê? No primeiro caso, cosseno de x. E no segundo caso, 2 cosseno de x. A segunda derivada vai dar, então, menos seno de x no primeiro caso e menos 2 seno de x no segundo caso. Ora, as duas funções que estão aí, ambas, se eu pegar a segunda derivada e somar com a própria função, vai dar zero. No primeiro caso, menos seno de x com mais seno de x vai dar zero. E no segundo caso, menos 2 senos de x mais 2 seno de x também dá zero. Então, elas resolvem a EDO. Quais são as condições de contorno? As condições de contorno são y de 0 igual a 0 e y de π igual a 0. Então, vamos perguntar, seno de x, no ponto x igual a 0, o y dá 0? Ela diz sim. E no ponto x igual a π, quanto é o seno de π? 0. Então, ela satisfaz as condições de contorno. Se satisfaz a EDO e as duas condições de contorno, ela é a solução do PVC. Agora, a outra função, 2 seno de x. Quando x é 0, seu valor é 0. 2 seno de x. Quando x é π, seu valor é 0. Então, 2 seno de x, você resolve a EDO e também satisfaz as condições de contorno, você é solução do PVC. Ora, eu vou voltar no slide para te chamar a atenção o seguinte: o que esse exercício 3A está me dizendo? Que este PVC, ele possui solução, mas ele possui mais de uma solução, seno de x e 2 seno de x. Então, eu tenho existência de solução, mas eu não tenho unicidade. O teorema que nós vimos de existência e unicidade são para PVIs. No caso de um PVC, nesse exemplo aí, eu tenho existência, mas não tenho unicidade. Letra B. Verifique que C1 seno de x mais C2 cosseno de x é solução desta mesma EDO que eu usei no caso anterior. Como é que eu vou verificar? Vou calcular o y', o y duas linhas e depois verificar. Só que a letra B está dizendo o seguinte, mas tem um detalhe. Mas também verifique que quando eu pegar este PVC, ele não possui solução. Como é que é isso? Vamos lá. Função y igual a C1 seno de x mais C2 cosseno de x. Quem é a sua derivada primeira? Derivada de C1 seno de x, C1 cosseno de x. Derivada de C2 cosseno de x, menos C2 seno de x. Agora, derivada segunda. Derivada segunda, quem é a derivada de C1 cosseno de x? Menos C1 seno de x. E quem é a derivada de menos C2 seno de x? Menos C2 cosseno de x. Então, quando eu pegar a segunda derivada de y duas linhas de x, e somar com y, vai dar zero. Só você somar aí. Se vai dar zero, isso quer dizer que essa função y, ela é solução da EDO em questão, que é y duas linhas mais y igual a zero. Então, a EDO possui solução e uma infinidade delas. É só você atribuir valores para C1 e C2, perfeito? Então, a EDO em si, ela tem infinitas soluções, ela possui solução. Mas, quando você considera este PVC aí, formado por esta EDO e essas duas condições de contorno, vamos ver o que vai acontecer. Para resolver o PVC, eu preciso pegar soluções da EDO, que eu acabei de verificar, elas têm a cara C1 seno de x mais C2 cosseno de x. Usando o fato de y de 0 ser 0, quer dizer que quando x é 0, o valor do y tem que dar 0. E usando o fato que quando x é 2π, o y tem que dar 1, eu caio no seguinte. Primeiro, se eu substituir x igual a 0 no membro direito, vai dar C1 seno de 0 vai dar 0 e C2 cosseno de 0 vai dar C2. E o membro esquerdo dá 0, que é o valor do y. Usando a segunda condição aí de contorno,
quando x for 2π, C1 seno de 2π dá 0, enquanto C2 cosseno de 2π vai dar C2. Já o membro esquerdo tem que dar 1, porque a condição de contorno diz que quando x for 2π, o y tem que dar 1. Ora, quando eu caio nisso, eu vejo o seguinte, não dá, porque como é que C2 pode ser ao mesmo tempo 0 e 1? Então, isso é uma incompatibilidade, não rola. Então, nenhuma solução da minha EDO pode satisfazer essas duas condições de contorno. Portanto, aí eu volto na questão, ó, e vejo o seguinte, o que ela queria? Que eu encontrasse soluções para a EDO, encontrei, mas quando eu olho para esse problema de valor de contorno, não tem solução. Porque, embora haja solução para a EDO, nenhuma delas satisfaz as duas condições simultaneamente. Portanto, nós temos aí agora um problema de valor de contorno que não existe solução para ele. Na letra A, eu tinha solução, mas eu não tinha unicidade. Esse aí, nem existência de solução eu tenho. Então, guarda isso com vocês, que o teorema de existência e unicidade, que garante existência de solução e garante unicidade, é para PVI. Se for um PVC, pode ser que eu tenha solução e não tenha unicidade, pode ser que eu não tenha solução, mas também pode ser que eu tenha, tá? Eu não tenho garantia de nada, cada caso será um caso. E assim, a gente finaliza a aula 7. Essa é a última aula que eu tenho com vocês, grupo geral. Depois eu fico restrito só com meus alunos. Um abraço e até a próxima, tá bom?